Viver em outro mundo. Capítulo 7. Não é meu regulamento. A cor do céu se aprofundou. Em todo o castelo, além do quarto de Zhao Ai que foi iluminado por magia, as outras áreas usavam tochas. Esta lâmpada mágica foi feita de um tipo de cristal mágico que existia no continente da Arca, mas os cristais mágicos só vinham de duas fontes. Uma delas eram as minas mágicas de cristal, onde os cristais podiam ser bons ou ruins, calculados pela quantidade de energia que continham. Se houvesse muitos, eles poderiam ser usados para alimentar ferramentas mágicas. Se não houvesse, eles só poderiam ser usados para iluminação. E os cristais mágicos do subsolo eram todos descartáveis, uma vez exaustos eram lixo. Ainda havia outro tipo de cristal mágico, aqueles nascidos de bestas mágicas. Esses cristais mágicos eram extremamente difíceis de encontrar. Pode não haver uma besta mágica de 10 que tivesse um. Mesmo que tais cristais mágicos não contivessem muita energia, eles ainda eram muito estáveis, auxiliando quando os magos usavam magia. Mais importante ainda, esses cristais mágicos podem ser reutilizados. Depois de esgotado, desde que tenha tempo, ele pode absorver automaticamente a energia natural do mesmo atributo do mundo, recarregando lentamente até poder ser usado novamente. Mas não importa que tipo de cristal mágico, todos eles eram extremamente caros. Cristais minerados eram um pouco mais baratos do que de bestas mágicas, mas esse ainda não era um preço que as pessoas comuns podiam pagar. Com o clã Buda agora em um estado tão extremo, mesmo que Green tivesse comprado alguns cristais mágicos, cada um era muito precioso e não podia ser usado de forma inútil. Portanto, além do quarto de Zhao Ai, as outras áreas eram iluminadas apenas por tochas à noite. A essa hora os escravos já tinham comido e ido dormir, mas Ma Lin tinha acabado de cozinhar e mandou Mei chamar Zhao Ai. Zhao Ai estava cochilando muito docemente. Mesmo estando em outro mundo, agora ele tinha uma fazenda espacial, e o mínimo com que se preocupar era ganhar a vida. Além disso, porque ele estava inconsciente por todos esses dias, Merine constantemente usava magia para curá-lo, e então ainda havia uma grande quantidade de elemento água em seu corpo. O elemento água em si tinha um efeito calmante e, além de ter deixado de lado suas preocupações, ele dormia especialmente profundamente. Mei chegou ao quarto de Zhao Ai e primeiro escutou as vozes lá dentro. O quarto estava muito silencioso, sem o menor barulho. Então Mei bateu na porta. Jovem mestre, saia da cama, você deveria jantar. Ainda não havia som. Mei gritou mais 2 vezes, mas ainda não houve resposta. No final, Meg não teve escolha a não ser entrar na sala. Uma vez dentro do quarto, Meg ouviu até mesmo a respiração. Ela suave e silenciosamente foi até a cama de Zhao Ai para olhar. Zhao Ai estava dormindo profundamente, basicamente não a ouvindo. Meg suspirou. Ela não sabia se Zhao Ai era um grande coração ou um idiota, capaz de dormir tão docemente em um momento como este. Meg estava ao lado da cama de Zhao Ai, empurrando-o suavemente. Jovem mestre, você deveria se levantar e jantar. Zhao Ai acordou atordoado, murmurando, que horas? Meg disse apressadamente, jovem mestre, já são 7 da noite, você deveria jantar. Zhao Ai abriu os olhos, virando a cabeça para olhar para Meg ao lado da cama, depois virando a cabeça para olhar para fora, descobrindo que o céu já estava um pouco escuro. Ele lentamente se sentou, balançando sua cabeça um tanto atordoada pelo sono. Um pouco mais desperto, virou a cabeça para Meg. Meg, que data é? Meg abaixou a cabeça. Jovem mestre, hoje é 6 de abril. Zhao Ai assentiu, contando mentalmente. Ele caiu inconsciente em 27 de fevereiro de 1637, e agora já era 6 de abril. Em outras palavras, ele estava inconsciente há mais de um mês. Ser capaz de se mover tão livremente depois de ficar inconsciente por tanto tempo, se ele estivesse na Terra, seria um verdadeiro milagre. Mas Zhao Ai não perguntou a Meg o que estava acontecendo, porque ele sabia pelas memórias de Adam que a magia de cura dos magos no continente era milagrosa. Muito menos um mês, mesmo que ele ficasse inconsciente por um ano, ele ainda conseguia se levantar e andar como se tivesse tirado uma soneca, sem nenhuma atrofia muscular. Zhao Ai sentou-se ao lado da cama e Meg imediatamente pegou suas botas, prestes a calçá-las, quando Zhao Ai disse imediatamente, Meg, coloque-as no chão, eu vou me vestir. Meg parecia distraída, mas ainda disse, jovem mestre,
É melhor você me deixar fazer isso. Faz parte dos meus deveres. Zhao Ai não estava acostumado a algo assim, e rapidamente parou Meg. Deixe estar. Daqui em diante eu mesmo cuidarei dessas ninharias. Ele pegou as botas das mãos de Meg e as calçou. Meg olhou distraidamente para Zhao Ai de lado. Ela sentiu que Zhao Ai estava muito estranho hoje, muito menos dizendo que ele os colocaria em si mesmo. O Zhao Ai anterior nem os teria tirado sozinho, e hoje ele realmente os colocou em si mesmo. Zhao Ai terminou de calçar as botas e se levantou, virando-se para o Meg. Vamos comer primeiro. Ainda tenho algumas coisas para discutir com o vovô Green. Mesmo que Meg sentisse que Zhao Ai estava muito estranho hoje, ela ainda respondeu e levou Zhao Ai para a sala de jantar. Meg sabia que, como Zhao Ai nunca havia saído de seu quarto desde que chegara aqui, ele ainda não conseguia se orientar pelo castelo. Se ela o deixasse ir sozinho, ele definitivamente não saberia para que direção ir. Saindo da sala, Zhao Ai parecia distraído, curiosamente olhando ao redor. Este castelo era claramente antigo, a construção um pouco envelhecida, mas aparentemente robusto o suficiente. Mas o estilo de construção era muito antigo, e o layout interno não era tão bom quanto a casa original de Adam, dando uma sensação um tanto sombria. Mas Zhao Ai não se importava com isso, ele gostava de castelos como esses. Em sua imaginação, os castelos deveriam ser assim. Isso era no estilo antigo, talvez ele ainda pudesse encontrar algumas salas secretas em algum lugar. Zhao Ai rapidamente também notou as tochas nas paredes. Lembrando o preço dos cristais mágicos, Zhao Ai entendeu por que eles usariam tochas. Mesmo que Adam fosse um nobre sem noção de valor, ele ainda sabia os preços de algo como cristais mágicos, porque tais coisas eram consideradas bens de luxo. Eram coisas que as pessoas da classe social de Adam compravam, então ele sabia o preço. Zhao Ai pensou simultaneamente naquela lâmpada mágica em seu quarto, que parecia ser a única lâmpada mágica em todo o castelo. Pensando nisso, Zhao Ai não pôde deixar de sentir calor. O refeitório não ficava longe do quarto de Zhao Ai, e os dois entraram muito rapidamente. Green, Merine, Roquead e Bloquead estavam na sala esperando por Zhao Ai. Vendo Zhao Ai entrar, todos se curvaram. Boa noite, jovem mestre, por favor, faça uma refeição. Zhao Ai assentiu. Caminhando até a mesa de madeira e olhando por cima, ele descobriu que estava posta apenas para ele sozinho. Através das memórias de Adam, Zhao Ai sabia que quando os nobres comiam, os servos não podiam sentar-se juntos, apenas de pé ao lado e servindo. Zhao Ai sentou-se, avaliando a sala de jantar. A sala não era muito grande, apenas um pouco mais de 20 metros quadrados. Dentro da sala havia uma longa mesa de jantar, coberta com uma toalha de mesa branca. Sobre o pano estavam dispostos 2 castiçais, cada um segurando 3 velas de cera. 8 cadeiras estavam dispostas ao redor da mesa, feitas com muito bom artesanato, aparentemente mercadorias de alto nível. Cada canto da sala de jantar tinha uma tocha, tornando a sala inteira muito brilhante. Mas, além disso, não havia mais nada na sala. Zhao avaliou a sala de jantar, então se virou para Green e os outros. Vovô Green, todos vocês se sentam para comer também. Depois de comer, tenho algumas coisas para lhe perguntar. Green imediatamente curvou-se para Zhao Ai. Jovem mestre, isso não serve para nada. Quando você está comendo, não podemos sentar com você, esses são regulamentos imperiais. Zhao Ai bufou. Regulamentos imperiais, mas não meus regulamentos. Já que o império nos abandonou, por que ainda devemos observar os regulamentos imperiais? Não se oponha, vá rapidamente buscar os talheres e sente-se para comer juntos. Enquanto come eu vou falar sobre algumas coisas. Se você não vier, eu também não vou comer. Green olhou para Zhao Ai e não teve meios, apenas virando a cabeça para olhar para Merine, que lhe lançou um olhar. O que você está olhando para mim? O jovem mestre não come nada há mais de um mês. Não me diga que você ainda quer deixá-lo passar fome. Com certeza, a saúde de Zhao Ai pesava mais para Green. Ao ouvir as palavras de Merin, ele imediatamente virou a cabeça e disse, então você vai comer para a cozinha, eu vou servir o jovem mestre aqui. Dessa vez Merin não disse nada e levou Meg para longe, enquanto Green se sentava com Bloquead e Roquead. Bloquead e Roquead estavam claramente um pouco desconfortáveis, sentados lá como se estivessem em agulhas. Além disso, dava para ver que os dois eram um pouco lentos,
E não falavam muito. Desde que viram Zhao Ai, tudo o que disseram foi boa noite, jovem mestre, por favor, faça uma refeição junto com os outros. Zhao Ai aprendeu com as memórias de Ado que Bloquead e Roquead eram crianças que seu pai havia criado e criado. Eles não eram inteligentes, e poderiam até ser chamados de estúpidos, mas os dois eram talentosos de outras maneiras, nascidos com grande força, e adicionando ainda mais o ki de batalha do dragão selvagem. Os dois agora eram guerreiros quase de nível 6 e, além disso, eram leais e devotados ao clã Buda, e absolutamente não os trairia. Enquanto esperava Meirin trazer a comida, Zhao Ai virou-se para Green. Vovô Green, quanto ouro temos disponível agora? Green parecia distraído. Ele não sabia por que Zhao Ai estava perguntando, mas ele ainda se levantou imediatamente para responder. Jovem mestre, atualmente temos 180 moedas de ouro em mãos. Mas agora não nos faltam bens, e assim todas essas moedas de ouro podem ser alocadas. Zhao Ai rapidamente fez Green sentar, continuando. Então, quando viemos da capital, não usamos carroças para mover as coisas. E os cavalos de carroça? Green disse. Jovem mestre, este lugar é pequeno e não tem nada em termos de produção. Então para economizar em alimentos, temos apenas 5 cavalos. Os vagões foram todos alugados. Zhao Ai parecia distraído, mas imediatamente entendeu o significado de Green. Green estava economizando o máximo possível, e tinha que saber que bons cavalos não só comiam grama, mas tinham que comer alguns cereais. E como este lugar basicamente não podia produzir muito grão, o que podia ser salvo, é claro, tinha que ser salvo, e criar cavalos era impossível. Viver em outro mundo. Capítulo 8. Planejamento. Zhao Ai assentiu, continuando. Vovô Green. Então como vamos resolver a carne agora? Não me diga que não compramos algumas feras mágicas para criar. Green não sabia por que Zhao Ai estava perguntando sobre isso, mas acreditava que era porque ele estava com medo de não ter carne para comer, e então disse imediatamente, jovem mestre não precisa se preocupar, nós adquirimos alguns bluins de coelhos e porcos de pelo comprido para fornecer carne. Não há necessidade de o jovem mestre se preocupar em ter carne para comer. Zhao Ai não sabia se ria ou chorava. Parecia que o personagem de Adam realmente não era muito bom antes. Ele queria encontrar um tipo que se reproduzisse rapidamente e não fosse exigente quanto à comida para criar. Mas Green achou que ele estava se preocupando em ter carne para comer, tudo isso e aquilo. Nesse momento, Meirin e Mei trouxeram algumas bandejas. Havia alguma comida nas bandejas, mas muito mais simples do que a refeição de Zhao Ai. Zhao Ai olhou para seu próprio prato. Seu prato tinha pão branco, 2 ovos, um pedaço de carne, além de alguns legumes. Nas atuais circunstâncias, foi muito bom. Mas nos pratos do Green e dos outros havia apenas pão preto e alguns legumes. Que ovos, carne, basicamente não havia. Isso fez o coração de Zhao Ai doer, mas ele não disse nada, apenas pegou seu garfo e faca para comer. Quando Green e os outros o viram comendo, eles também começaram a comer. Green e os outros não comeram rapidamente, apenas Bloquead e Roquead comeram. Além disso, olhando para ela, a comida que Meirin lhes deu era muito melhor do que as outras. Ele teve que admitir que a comida de Meirin tinha um gosto bom. Mesmo não sendo tão saboroso quanto a culinária chinesa, produzir esse sabor com ingredientes tão simples já era bastante surpreendente. Zhao Ai sentiu com satisfação, comendo rapidamente a refeição diante dele. Apesar de não estar acostumado a comer comida ocidental com garfo e faca, ele realmente estava com um pouco de fome, e por isso comeu rapidamente. Mas quando ele terminou de comer, Green e os outros também terminaram, todos parados ali olhando para ele. Zhao Ai não estava muito confortável com isso, mas também sabia que essas coisas não mudariam da noite para o dia. Depois que tudo foi comido, Meirin e Meg arrumaram os pratos e serviram um pote de alguma coisa. Uma cheirada no pote disse a Zhao Ai que este pote continha queijo. Queijo era semelhante ao café, e algo que os grandes nobres continentais gostavam mais. Green rapidamente serviu uma xícara para ele. Zhao Ai bebeu um gole, o sabor era semelhante ao café, e ele não pôde deixar de assentir. Pegando a panela, serviu uma xícara para Green e apontou para uma cadeira ao lado. Vovô Green, sente-se. Eu tenho algo para consultá-lo, venha, como um pouco de queijo. Green disse apressadamente, eu não poderia, estou melhor de pé. Zhao Ai se levantou e empurrou Green para a cadeira. Vovô Green,
Você é da geração do meu avô, você me viu crescer, pode-se dizer que você é meu mais velho. Desta vez o clã Buda caiu em tamanha miséria, e se não fosse por você, talvez eu não pudesse garantir minha sobrevivência. Não faça a cerimônia, sente-se, eu realmente tenho algo para discutir com você. Green sentou-se, olhando para Zaui, as lágrimas correndo de repente enquanto ele murmurava: vou sentar, sim, o jovem mestre cresceu, tão pensativo. Zaui fingiu um suspiro, experimentando tanto, eu também deveria crescer. Me desculpe, vovô Green, eu deixei você se preocupar antes, não vou deixar depois. Green balançou a cabeça. Não, jovem mestre, não diga isso, fui eu quem falhei em protegê-lo, deixando essas coisas acontecerem com o jovem mestre, deixando o clã Buda cair em tal lugar. Zaui balançou a cabeça, sorrindo ironicamente. Isso não pode ser atribuído a você, como meu pai poderia ter ouvido seu conselho. Tudo bem, não mencione isso, vovô Green. Você sabe que fera mágica no continente não é exigente com comida, cresce rapidamente e também se reproduz rapidamente. Green parecia um pouco distraído com a pergunta de Zaui, mas isso ainda era algo que ele sabia, e então ele disse imediatamente: ambos são considerados bestas mágicas de primeiro nível, sem nenhum poder de ataque. O tempo para o Blue Eta Bits crescer até a maturidade é há pouco mais de 3 meses, e depois de maduros elas podem dar à luz em média uma vez por mês. Cada ninhada não terá menos que 5. Os porcos de pelo comprido têm um ciclo de crescimento mais longo, cerca de 8 a 10 meses ou mais, após o qual podem se reproduzir uma vez a cada 4 meses. Cada ninhada não terá menos que 7. Esses dois tipos de feras mágicas também são a fonte mais comum de carne no continente, e muitas pessoas os criam. Zaui sentiu, qual dessas duas bestas mágicas é mais comumente levantada? Green disse, porcos de pelo comprido. Embora os coelhos de olhos azuis não sejam muito exigentes com a comida, eles são herbívoros e geralmente comem apenas algumas folhas de plantas. Não como os porcos de pelo comprido, que comem qualquer coisa. Zaui sentiu. Ele descobriu que os Blue Eta Bits Green mencionados não eram muito diferentes dos coelhos da terra. Ele se levantou imediatamente. Vovô Green, você não disse que compramos Blue Eta Bits? Traga-me para vê-los. Mesmo que Green não soubesse o que Zaui estava fazendo, vendo que ele finalmente começou a se preocupar com a situação familiar, ele ainda estava muito feliz. Mas ele ainda disse, jovem mestre, é tarde, acho que devemos ir vê-los amanhã. Jovem mestre, volte e descanse um pouco mais cedo. Zaui olhou para a cor do céu lá fora e também sentiu que estava um pouco ansioso. Assentindo, ele disse, tudo bem, então vamos dar uma olhada amanhã. Mas vovô Green, notei que ainda parece haver muitos suprimentos no pátio, por que não trazê-los para dentro do castelo? Green parecia um pouco envergonhado. Jovem mestre, não é que não queiramos, mas o castelo é muito pequeno. Realmente não pode conter tantos suprimentos, e agora estamos fazendo os escravos montarem alguns galpões de madeira para armazenar aquelas coisas. Zaui assentiu, olhando para a cor do céu lá fora. Então todos os escravos têm um lugar para morar? Agora já é abril, logo será a estação das chuvas. Não há problema em deixar esses escravos terem lugares para ficar primeiro. Tão poucos do clã Buda permanecem, temos que confiar neles daqui para frente. A expressão um tanto inquieta dos verdes melhorou instantaneamente. Quando Zaui perguntou sobre as mercadorias no pátio, ele ficou com medo de Zaui perguntar sobre aqueles escravos. Porque aos olhos dos nobres do continente, esses escravos valiam muito menos do que esses suprimentos. Se Zaui pensasse o mesmo, então ele definitivamente expulsaria aqueles escravos do castelo e então armazenaria os suprimentos nos quartos. Mas Green sabia muito claramente que com o clã Buda em seu estado atual, e com a estação chuvosa se aproximando, se aqueles escravos fossem empurrados para fora, eles facilmente adoeceriam, e quando esse momento chegasse eles seriam confrontados com a situação de não ter pessoas. Mas o que Green não esperava era que Zaui realmente pensasse nisso. Isso lhe disse que seu jovem mestre havia finalmente crescido, e então ele disse apressadamente, por favor, não se preocupe. Jovem mestre, tudo foi resolvido. Zaui acenou para isso. Com o vovô Green aqui, posso ficar aliviado. Tudo bem, vou voltar para descansar. Se houver alguma coisa, conversamos amanhã. Depois de falar, ele saiu da sala.
Nesse momento, Meirin e Meg entraram da cozinha. Vendo Green sentado ali com uma expressão emocionada, Meirin curiosamente disse: Velho, o que aconteceu? Green de repente riu alto. O jovem mestre cresceu, tornou-se sensato. Ah, os céus não esqueceram meu clã Buda. Repetindo sua conversa com Zhao Ai há pouco para Meirin, ele sorriu. O jovem mestre sabe se preocupar com os assuntos do clã. Isso é uma coisa boa. Contanto que o jovem mestre possa gerenciar adequadamente o clã. Mesmo que o clã Buda não possa se expandir, ele pode continuar. Não importa o que aconteça, o clã Buda não desaparecerá. Meirin também estava extraordinariamente feliz, dizendo: expandir não importa, desde que o jovem mestre esteja seguro, tudo bem. Acho que estamos muito bem agora. Quando estávamos na capital, mesmo que o clã Buda estivesse bem, também éramos muito afetados pelos olhos das pessoas. Caso contrário, não teríamos sido aprisionados por essas pessoas. Agora que estamos longe daquela prisão, conduzir nossos pequenos dias aqui é ainda melhor. O deserto negro não tem nada pelo qual alguém vem aqui, então nosso clã Buda está ainda mais seguro. Gren assentiu com um pequeno sorriso. Certo, isso é sensato. É por isso que eu comprei escravos metade homens e metade mulheres desta vez, a fim de me preparar para o desenvolvimento posterior do clã. Não quero mais nada agora, enquanto o jovem mestre puder ser sábio e o clã Buda continuar, ficarei satisfeito. Meirin assentiu com um sorriso no rosto. Meg estava atrás de Meirin e, embora nada aparecesse em seu rosto, seus olhos revelavam um traço de felicidade. Zhao Ai também podia ouvir a risada de Gren. Lembrando a expressão de Gren agora, Zhao Ai sabia por que ele ficaria tão feliz. Pensando nisso, ele não pôde deixar de sorrir ironicamente. Ele não esperava que ele só precisasse parecer um pouco normal para eles ficarem tão animados. Parecia que o Adam anterior realmente não era uma boa notícia. Voltando ao seu quarto, Zhao Ai não dormiu. Talvez fosse porque ele tinha dormido muito durante o dia, mas quando ele se deitou na cama agora seus olhos eram como lâmpadas, nada sonolentos. Depois de ficar lá por uma hora, Zhao Ai ainda não tinha adormecido. Ponderando, ele ainda decidiu dar uma olhada no espaço, e ver como estavam os rabanetes. Entrando no espaço, Zhao Ai apenas olhou fixamente. Ele não esperava que, apenas algumas horas após o plantio, os rabanetes já tivessem crescido folhas tão grandes. Eles não pareciam muito longe de amadurecer. Zhao Ai olhou fixamente para esses rabanetes. Ele realmente não esperava que eles crescessem tão rapidamente. Mesmo se o solo espacial e a água fossem capazes de aumentar a velocidade de crescimento, isso ainda não era muito rápido. Zhao Ai não pôde deixar de caminhar até o lado do campo e pegar um rabanete para dar uma olhada. Ele descobriu que já havia crescido um pequeno pedaço de rabanete, mas como ainda havia crescido por um tempo muito curto, o rabanete ainda não era grande e exigiria mais tempo para crescer. Zhao Ai riu e deu uma risadinha, enterrando o rabanete novamente. Depois se levantou e murmurou: neste ritmo, eles podem estar maduros amanhã de manhã. Então eu posso pedir ao vovô Gren para ver se este lugar tem algo parecido com esses rabanetes, e de passagem dar uma olhada se aqueles coelhos de olhos azuis vão comer folhas de rabanete. Se o fizerem, então posso abrir um pasto. Viver em outro mundo. Capítulo 9. Manhã e noite tem apenas um céu dando outra volta pelo espaço. Realmente não parecia haver nada acontecendo. Zhao Ai deixou o espaço e deitou-se calmamente na cama, pensando constantemente em tudo o que havia acontecido desde que acordou. Desde que soube que havia transmigrado, Zhao Ai não apenas não estava nem um pouco assustado, mas pelo contrário um pouco animado no fundo. Quando ele estava na Terra, Zhao Ai era um nerd, com uma pequena quantia de remuneração de autor a cada mês, vivendo sob muita pressão. Mas aqui era diferente. Aquele era um nobre e, mesmo que tivesse sido posto de lado, ainda tinha seu próprio feudo. Mesmo que fosse uma terra morta, ele ainda tinha alguns subordinados leais. Ele poderia decidir a vida e a morte de 100 escravos com uma palavra. Ele tinha um castelo, pessoas para atendê-lo e, mais importante, ele tinha a fazenda espacial. Mesmo que não soubesse como surgiu essa fazenda espacial, desde que a tivesse, não precisava se preocupar com comida, e poderia viver bons dias, livres sem grilhões. Enquanto pensava nisso, ele pensava constantemente em como desenvolver a fazenda no futuro.
Mas pensar nisso agora era inútil. Ele só podia esperar que a fazenda subisse um degrau. Mas a fazenda tinha claramente sofrido mudanças. Se isso era uma coisa boa ou não ficou para ser visto. Portanto, contanto que ele tivesse a chance amanhã, ele definitivamente levaria um pouco do solo preto para fora do espaço e veria se ele poderia usar o solo espacial e a água para remodelá-lo. Além disso, ele acumularia fundos o mais rápido possível e compraria algumas sementes do espaço. Melhor seria se ele também fora um pouco de água espacial. Então, mesmo que o espaço desaparecesse depois, ele ainda tinha sua própria terra, a base para seguir com sua vida. Enquanto pensava nisso, ele inconscientemente adormeceu novamente. Em seus sonhos, ele estabeleceu uma mansão gigante, assumindo o dever de Lorde, passando seus dias tranquilamente. Isso foi lindo. Assim que ele estava sonhando lindamente, uma voz repentina ecoou: rabanetes amadureceram, por favor, colete-os o mais rápido possível. Zhao Ai acordou sobressaltado, entrando rapidamente no espaço, descobrindo que os rabanetes já estavam maduros. Um grande rabanete branco após o outro, aglomerando-se e rompendo a superfície do solo. Zhao Ai não podia esperar, correndo rapidamente para o lado do campo, cavando um grande rabanete branco em algumas escavações e limpando o solo com as mãos. Desconsiderando qualquer sujeira, ele deu uma grande mordida. Suco de rabanete doce e levemente picante escorreu por sua boca, e Zhao Ai não pôde deixar de suspirar. Esse sabor realmente era bom. Quando Zhao Ai estava na terra, ele gostava especialmente de comer rabanete branco. O rabanete branco tinha um gosto doce, não como o rabanete verde, que sempre era muito pungente. E esses rabanetes brancos cultivados na fazenda tinham um sabor desconhecido melhor do que os rabanetes da terra. Enquanto Zhao Ai mastigava rabanete branco, ele avaliou a raiz em sua mão. Este rabanete era pelo menos 3 pesados, contando como não pequeno entre os rabanetes brancos. Também era reto, branco e roliço, parecendo muito apetitoso. Zhao Ai caiu na gargalhada de felicidade, segurando o rabanete e andando até a cabana de palha, onde pegou a cesta de coleta e gritou em voz alta para a terra: colete! Os rabanetes no campo dispararam como se fossem apanhados por uma mão gigante, um a um voando e caindo na cesta. Mas a cesta nunca encheu. Zhao Ai baixou a cabeça para olhar, descobrindo que aqueles rabanetes desapareceram assim que entraram na cesta. Em pouco tempo, todos os produtos foram completamente recolhidos. Zhao Ai inspecionou o celeiro e, com certeza, os rabanetes foram todos depositados lá dentro, deixando inesperadamente vários buracos no chão. Zhao Ai não vendeu esses rabanetes, mas comprou novamente um saco de sementes. Ao mesmo tempo, ele ordenou que a pequena pá começasse a revolver o solo, depois continuou plantando este saco de sementes também. Estas sementes tinham acabado de ser plantadas quando ele ouviu um som de ding, seguido de uma voz: parabéns por chegar ao nível 2. O sistema te recompensa com 2 sacos de sementes de repolho branco, capacidade para cada saco, um campo. Zhao Ai curvou os lábios, realmente mesquinho, entregando sementes que só podem cobrir um campo. Depois de terminar seu negócio, Zhao Ai deixou o espaço. Olhando para a cor do céu lá fora, ele descobriu que ainda era muito cedo, apenas uma mancha branca no horizonte leste. A essa altura Gren e os outros ainda não teriam acordado, e mesmo aqueles escravos ainda estariam dormindo. Zhao Ai estava excitado demais para dormir e sentou-se em seu quarto mordiscando aquele rabanete branco que ele trouxe do espaço. Ele não poderia ter o suficiente desse gosto. Era impossível para Zhao Ai terminar um rabanete pesado e maldoso sozinho. Ele só comeu metade antes de parar. Mas aconteceu uma coisa estranha. Zhao Ai sentiu como se houvesse uma corrente quente em sua barriga, todo o seu corpo transbordando de força, nem um pouco de cansaço. Zhao Ai olhou fixamente. Algo assim nunca havia acontecido antes. Parecia que ele não tinha comido um rabanete, mas um estimulante. Como assim? Será que isso era ginseng em vez de rabanete? Pensando nisso, Zhao Ai não pôde deixar de tocar seu nariz, com medo de sangrar. Mas ele descobriu que seu nariz ainda estava limpo, sem sangue. Zhao Ai riu zombeteiramente de si mesmo. Ele era originalmente alguém que se entregava a voos de fantasia, é por isso que ele frequentemente surgia com noções que eram ridículas para os outros. Mas ele ainda podia ter certeza de que não era nenhuma ilusão, porque agora ele ainda se sentia enérgico,
seus olhos espirituosos, sem um pouco de sonolência. Tais circunstâncias eram um pouco anormais. Ele aprendeu com as memórias de Adam que ele havia bebido a água do nada. Mesmo que se dissesse que beber a água do nada não tinha nenhum efeito em pessoas que não estudaram magia ou que de batalha, ainda faria as pessoas se sentirem muito cansadas. Mesmo confiar na força física para se tornar um guerreiro era impossível, então como ele podia sentir uma força tão infinita? Só havia uma causa possível para tal sentimento, aquele rabanete. Pensando nisso, Zhao Ai não poderia deixar de ter expectativas ainda maiores desse rabanete. Ele imediatamente guardou o rabanete no celeiro espacial, preparando-se para esperar até que pudesse perguntar a Gren que era aquele rabanete. Olhando para o céu lá fora, já havia começado a clarear. Mas ainda era muito cedo, e todos ainda não tinham se levantado. Zhao Ai também não tinha vergonha de ir chamá-los, mas ficar de braços cruzados na sala também era muito chato. Então Zhao Ai caminhou lentamente para fora, pensando em dar uma olhada em seu castelo. Saindo da torre de homenagem, ele caminhou lentamente para frente. Depois de passar por um pequeno pátio, ele finalmente estava do lado de fora. As construções do lado de fora da torre de minagem eram extremamente simples, pavimentadas com pedra calcária, fileiras e mais fileiras de casas de pedra, atrás das quais havia uma muralha da cidade. A parede era muito alta, mais de 10 metros. Caminhando até a parede para dar uma olhada, descobriu que ela também era muito grossa, perto de 4 metros. O portão da cidade foi devidamente feito de ferro gusa, com 4 metros de altura e selado com um ferrolho gigante de ferro. Acima do portão da cidade havia um mecanismo de manivela, presumivelmente para abrir aquele ferrolho de ferro. Esse mecanismo era extremamente inteligente. Desde que você girasse a maçaneta abaixo do portão, o maquinário acima giraria, acionando o ferrolho do portão de ferro para selar o portão da cidade, e o mesmo ao abri-lo. Zhao Ai assentiu. Ele não tinha pensado que a engenharia deste mundo já estaria em tal nível. Olhando ao redor novamente, sem descobrir nada. Além da grande pilha de suprimentos ainda na praça, basicamente não havia mais nada. Olhando para esses suprimentos, Zhao Ai não pôde deixar de sorrir ironicamente. Parecia que Graham realmente não tinha os ingredientes de um homem de negócios, trocando todo o seu ouro por essas coisas. Será que eles não sabiam que o ouro poderia dar à luz o ouro, enquanto essas coisas acabariam um dia? Parecia que Graham queria transformar este lugar em uma mansão isolada. Embora ao pensar nisso, ele agiu corretamente. Se fosse aquele Ado original em vez do transmigrado Zhao Ai, ele poderia viver um pouco mais se morasse aqui. Se ele tivesse dinheiro para correr lá fora, ele morreria muito rapidamente. Virando-se para as escadas de pedra ao lado do portão da cidade, ele subiu lentamente no muro. Essas paredes eram feitas inteiramente de uma espécie de rocha cinza e pareciam extremamente robustas. A superfície também foi conservada muito intacta, e as ameias extremamente arrumadas. Basicamente, não havia necessidade de reparo. Nos 4 cantos da muralha da cidade erguiam-se torres de arqueiros que podiam proteger as muralhas em todas as direções. Zhao Ai virou a cabeça para olhar dentro das muralhas da cidade. As muralhas internas eram um pouco mais altas que as defesas externas, e havia algumas torres de flechas em cima delas também. Parecia que a capacidade defensiva deste castelo realmente não estava escondida. Virando-se para olhar para fora dos muros da cidade, havia um fosso de 5 metros de largura. A água no fosso era muito clara, aparentemente era água corrente. Sobre o fosso havia uma ponte levadiça de 5 metros de largura, suspensa por grossas correntes de ferro, excepcionalmente pesadas. A ponte levadiça era uma gigantesca estrutura de ferro, coberta com tábuas de madeira. As placas eram muito novas. À primeira vista, podia-se dizer que haviam sido substituídas recentemente. A partir do portão da cidade havia uma estrada principal perfeitamente reta, também pavimentada com pedra. Ele não sabia até onde ela se estendia. Também não parecia ser usado há muito tempo, e ervas daninhas cresciam por toda parte. Zhao Ai sabia que este castelo estava abandonado há incontáveis anos, e esse foi o caminho pelo qual eles passaram. Ele acreditava que ninguém sairia do castelo por vários meses, e então aquela estrada pareceria continuar assim. Além dessa estrada, tudo fora do castelo era terra preta, sobre a qual não crescia nenhuma folha de grama. Parecia desolado, com uma quietude mortal. A essa altura o sol já havia nascido,
o sol dourado iluminando Zhao Ai. Zhao Ai estava na muralha da cidade com as mãos atrás das costas, olhando para o sol nascente, e não pôde evitar um sentimento heróico, rindo alto. Tudo bem, este castelo, tudo isso é meu. Mesmo que eu esteja apenas assentado aqui, assim como o sol nascente, manhã e noite tem apenas um céu, deixarei este sol iluminar toda a terra. Zhao Ai não descobriu que, em algum momento, Gren e os outros já haviam se levantado, todos eles de pé abaixo das paredes, silenciosamente observando Zhao Ai de pé nas paredes, envolto em luz dourada como uma divindade, seus olhos piscando com leve. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.